Nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês quem foi Eduard Bach. Tá? O Dr. Eduard Bach, ele era médico, ele é inglês e estudou medicina na Universidade do Hospital de Londres, né, onde ele fez residência. E ele se tornou um cirurgião residente nesse local. Ele também trabalhou na sua clínica, né, na Harley Street. E em seu trabalho como bacteriologista, fisiologista e patologista, Dr. Bach foi pioneiro com as suas pesquisas de vacinas em seu laboratório. Em 1917, Dr. Bach trabalhava nas tendas dos hospitais de campanha, né, que havia guerra, né, na Primeira Grande Guerra Mundial, e ele tratava lá os soldados, né, que regressavam da França da Primeira Guerra Mundial. Um dia ele desmaiou, né, e foi levado aí para uma ala lá de cirurgia, né, e ele estava com uma grande hemorragia, né, e os colegas dele acabaram tirando um tumor, mas quando eles analisaram aquele tumor, eles viram que o futuro do Dr. Bach estava comprometido. Quando ele recuperou, falaram para ele que ele teria algo em torno de 3 meses de vida, porque ele estava com um tumor aí maligno, né? Quando ele ouviu isso daí, ele continuou na sua recuperação e assim que ele estava já um pouco melhor, né, ele foi para o laboratório dele e começou a trabalhar nessa investigação. Ele, de toda forma, o desejo dele era avançar o máximo que pudesse no seu trabalho de pesquisa, nesse pouco tempo que lhe sobrava de vida. Mas com o passar do tempo, ele começou a perceber que ele estava cada dia mais forte, né? E passados 3 meses que os médicos tinham falado que ele que seria o tempo de vida dele, né? Ele viu que ele estava forte, então ele começou a perceber que, de certa forma, ele não teria mais o problema aí de fazer a passagem, né? E então ele ainda tinha muito trabalho para fazer e ele ia se dedicar um tanto quanto para esse trabalho. A sua investigação estava sendo bastante bem sucedida, mas o Dr. Bach não estava satisfeito ainda, né, com o fato da medicina estar esperando aí dos médicos, né, que focassem nas doenças e que não se preocupasse, né, com as pessoas, com o total das pessoas. Ele sonhava com uma abordagem mais holística da medicina. E talvez isso explique melhor, né, o fato dele não ser um homeopata e ter aceitado uma oferta de emprego, né, no Royal London Homeopathic Hospital, né, que era um hospital aí de homeopatia, e ele, apesar de não ser homeopata, ele aceitou aí esse cargo. Uma vez que ele estava lá trabalhando nesse hospital, ele percebeu a semelhança com o trabalho que ele fazia de pesquisa, né, pesquisa de vacinas, né, e os princípios da homeopatia. Então ele começou a adaptar as vacinas que ele pesquisava e produzia, começou a adaptar aí com sentido, aí, com os princípios aí homeopáticos. Esse trabalho e a publicação desse trabalho posteriormente trouxe uma certa fama dele dentro do círculo homeopático. Falando um pouquinho dos remédios florais, que era alvo aí de pesquisa do Dr. Bach, né? Ele começou a ver que seu trabalho estava muito relacionado com as bactérias, né? Então ele pretendia descobrir remédios mais puros e que não dependessem diretamente de doença. Então ele começou a coletar plantas, né? Em particular, ele começou a fazer coleta de flores na esperança de substituir os produtos lá da parte de homeopatia por uma série de remédios mais suaves. Quando foi por volta de 1930, né? Ele estava bastante entusiasmado aí pelo rumo, pela direção que seu trabalho estava tomando, né? Isso fez com que o Dr. Bach
deixasse seu negócio lá, o seu consultório em Londres, né? E ele começou a se dedicar num sistema médico que estava certo de... Ele falou assim, eu vou encontrar na natureza uma forma de fazer tratamento, né? A assistente dele, a Nora Weeks, né, que era uma radiografista, né, ela também abandonou aí o trabalho dela, né? Então o Dr. Bach começou aí a deixar um pouco de lado o método científico, né, e a lógica reducionista, e isso permitiu que ele começasse a deixar aflorar mais os seus dons naturais, a intuição, né? Deixando gradualmente a intuição se apoderar do processo e começar a guiar ele, né? Mostrar para eles as plantas certas para ele estar fazendo esse trabalho, né? Durante esse trabalho dele, longo tempo desse trabalho, o que aconteceu? Na tentativa do erro e acerto, né, ele preparou e testou aí vários medicamentos aí preparados aí de plantas, né? E ele encontrou um a um o remédio que ele estava procurando nesse período de teste, né? Então ele percebeu que cada planta poderia tratar um estado emocional, mental ou físico específico, né? Mas ele visou sempre o mental e o emocional, tá? A cura do físico seria algo aí secundário, né? Tratando o emocional, tratando o mental, acabava aí também equilibrando o físico. Desse modo, ele descobriu que, tratando a personalidade dos clientes, né, e os sentimentos, as emoções dos pacientes, né, a infelicidade, a tensão física, ele poderia aliviar naturalmente aí, essas sensações, né, e aí isso traria aí um poder curativo, né, dos corpos das pessoas, à medida que ele ia desbloqueando alguns sentimentos e emoções, permitindo aí o equilíbrio, a harmonia de todo o corpo. A sua vida basicamente foi regido, né, pelas estações do ano entre 1930 e 34, né, num padrão aí sazonal, durante a primavera e o verão. Dr. Bach preparava e procurava remédios do começo do outono e do inverno, né? Ele prestava conselho e ajudava quem o viesse procurar, né? Seus inventos, né, passavam na cidade, uma cidade costeira, né? E foi aí que ele começou a fazer amizade aí com um terapeuta e construtor local, o Victor Bullen, né? O Bach Center, né, que é o centro do Dr. Bach, que fica na Inglaterra, né? Em 1934, Dr. Bach e Nora Weeks se mudaram para Mount Vernon, na pequena aldeia de Bragwell, né, em Oxfordshire. E os campos lá e veredas dessa aldeia, ele encontrou plantas necessárias para complementar o seu sistema de florais, né? Nessa época, seu corpo e sua alma estiveram aí totalmente sincronizadas só com o seu trabalho, né? E muitas vezes ele chegava a sofrer dos mesmos estados emocionais, aqueles que ele estava pesquisando, né? Procurando aí a cura, experimentando as plantas e flores, até encontrar aquela que ajudaria, né, a acabar, cessar com o efeito nefasto aí daquelas emoções, né? Dessa maneira, com grande esforço e muito sacrifício pessoal, ele conseguiu completar o trabalho de sua vida. Um ano após ele ter terminado a sua pesquisa e o seu sistema floral completo, Dr. Bach faleceu de 1936. Né? Nessa época ele tinha 50 anos, né? Mas ele tinha superado seu
prognóstico de vida de 3 meses, ele viveu mais 20 anos. E nos deixou aí tema floral aí fantástico, né? E que é utilizado e reconhecido aí em todo o mundo, né? O trabalho do Dr. Bach foi entregue aí na mão de seus colegas e amigos, né? A Nora Weeks, o Vic Bulley e a Mary, expressando o seu desejo de que esses lhe dessem aí continuidade e se mantivessem aí fiéis às essências na simplicidade que foi alcançada. Então esse é um pouquinho aí do Dr. Bach, e é para vocês terem ideia aí do curso da vida dele, do trabalho que ele fez, até chegar a esse sistema floral que nós conhecemos hoje. Legal? Então isso aí foi só para vocês terem uma ideia de quem é Dr. Bach.